Olá, bem-vindos a mais um Bispa Sônia Talks e hoje eu estou conversando com uma jornalista que é uma luz nessa multidão, hein, gente? Não, ó, aumenta, já começa a mandar aí todos os teus aviãozinhos, porque eu estou conversando hoje eu vou conversar com a Madeleine Lasco, que é jornalista, palestrante, escritora, autora do livro Cancelando o Cancelamento. Como? Ai, meu Deus! Não, a gente vai querer saber, né? É colunista do Antagonista, do UOL e da Gazeta do Povo. É conselheira do Instituto Monitor de Democracia e membro da Comissão de Políticas e Mídias Sociais do IASP, Instituto dos Advogados de São Paulo. Seja muito bem-vinda, querida. Ai, Bispo, uma honra enorme estar aqui falando para a sua audiência. É muito bom estar aqui, que a nossa palavra possa edificar algo na vida das pessoas que estão vendo a gente, né? Com certeza. Bom, eu falei que você é uma luz, né? Porque todas as tuas posturas, as tuas declarações, a gente consegue perceber que tem um tempero cristão. Eu não vou hoje em dia, a gente falar da direita, as pessoas já interpretam que é uma coisa abusiva. Eu não acho que seja, mas a gente vê valores de família. É verdade, é isso mesmo, Madeleine. Você tem esse tempero cristão, essa presença cristã na tua vida, esses valores? Bispa, o pessoal que trabalha comigo fica louco. Porque primeiro eu oro e depois da resposta de oração que eu chamo o advogado, o contador, mando ajeitar. Não agora. Não, fica... Realmente. Quem gente, trabalha comigo sabe, Bispo, tudo que eu tenho na minha vida é resposta de oração. Eu não sei quando começou a minha fé. Um pastor muito amigo meu, e que é de esquerda, o Caio Fábio, outro dia falou para mim, mas quando que começa a sua fé? Eu falei, eu não sei. A minha fé veio antes da minha consciência. E eu sou assim em tudo. E eu me jogo na fé. E Jesus me ampara. Amém. E assim, estamos em casa, gente. É. Deixa eu explicar aqui que eu estou em casa. E é por isso que quem é cristão, por exemplo, a senhora que domina a teologia, o vocabulário teológico e a Bíblia, tem olho para ver isso em qualquer fala minha sobre qualquer tema. Mas é verdade, assim, a postura é diferente. Eu estava vendo ultimamente, acho que a última que eu assim parei um pouco mais porque a gente lê coluna, enfim, né? Mas o debate, né? Nosso debate que, meu Deus do céu. Bispa, que coisa, não? Que loucura, né, Madeleine? Esse debate para prefeito, sempre houve um clima, assim, de confronto, digamos assim, né? Sim. Sempre um clima de confronto, aonde um confrontava o outro. Mas de desrespeito, que eu me lembre... Nesse nível, eu sou jornalista cobrindo política há 28 anos. Meu Deus. Eu cobri 14 eleições. Eu nunca vi nesse nível. Nunca vi. Nesse nível, não. E veja que interessante. Outro dia, eu fui num podcast de um comediante, daqueles bem bons mesmo, né? Os mais... Daqueles apimentados. Pesadão, que entendi. é o Cássio Zogro. Nossa. Aí... E veja só, né? Eu falando disso com ele é cristão também. Eu sou católica, ele é cristão batista. Tá. Eu frequentei a igreja batista também durante 4 anos. Tá. Aí eu falando pra ele, mas Cássio, por que você acha que ficou tão beligerante, né? Olha o raciocínio desse rapaz. Ele me falou assim, isso é falta de Deus. Porque eles acham que quem vai resolver é o homem. Então tem que resolver aqui. Ou eu sou de esquerda ou eu sou de direita. E outro dia eu estava falando para comunicadores cristãos, eu falei assim, quando me perguntam se você é de esquerda ou de direita, eu sou cristã. Ser cristão está acima de esquerda e direita. Sim. E aí as pessoas falam para mim, não, mas você acha que um esquerdista vai não sei o quê? Eu falo, leia a história de Paulo.
Leia a história de Paulo. Não há nada mais poderoso. E quando as pessoas, mesmo as pessoas que têm fé e que falam de Deus, se desligam dessa certeza de que a solução vem dele, elas passam a confiar cegamente em homens. Isso nunca deu certo na história. E eu creio que a gente vive esse momento. E é gozado porque a gente viu, eu vou aqui enfocar o debate, no caso da Prefeitura aqui de São Paulo, pessoas se declarando cristãs. Pessoas nitidamente se declarando cristãs, mas com um desrespeito ao ser humano independente, que é um negócio agressivo, assim, como assim, né, gente? Mansidão, domínio próprio, cadê? Escuta, é assim, muito complicado. Você acha que foi o debate mais complicado teu? Teve outros? Não, esse foi o mais complicado. E sabe uma coisa? Esse me lembrou uma situação que eu vivi quando eu era repórter policial. Uau, você já foi repórter policial. Eu comecei assim. A gente vai querer saber de tudo. Como é que foi que você entrou? Vamos mais para trás, vai. O jornalismo, como é que aconteceu na tua vida? Por quê? Olha, meu pai, que já é falecido, dizia que eu sou a única pessoa mais teimosa que ele conhecia. Que precisa ser, né? Precisa. Precisa. Né? Aí um dia, eu sempre gostei muito de escrever. Eu gosto muito de escrever, eu gosto muito de ler. Eu leio o livro inteiro para escrever uma coluna, por exemplo. Eu leio muito, eu leio o dia inteiro. É o meu maior prazer. Sim. Aí eu queria ser jornalista para trabalhar com o que eu tenho. Queria ser, de alguma forma, eu queria ser escritora. Tá. Aí quando eu cresci, eu descobri que não existe essa profissão, você escritor. Entendi. Tipo, Érico Veríssimo, grandes nomes, Machado de Assis, ok, mas você não é o Machado de Assis, né? Sim. Aí, eu tava... E também eles foram consagrados escritores depois que escreveram, né? Eles tinham outras profissões, aí que eu fui vendo. Daí que eles viraram, né? Eles eram médico, enfim, né? Não, e Deus me trouxe isso, que hoje eu sou escritora de profissão também. Sim. Mas aí eu fiquei procurando e me deram um livro de um jornalista chamado Fernando Jorge, chamado Cala a Boca Jornalista. Eu li, eu falei, é isso que eu quero ser. E aí meu pai apavorou, porque ele falou, você vai morrer de fome. Você não tem pai importante, você não tem pai jornalista, você não tem pai influente, você não vai conseguir em lugar nenhum. Você vai morrer de fome. Aí não queria pagar cursinho. Bispa, eu consegui uma bolsa do cursinho, prestei, entrei na USP, que não tinha mensalidade. E comecei fui trabalhar na Rádio Trianon com um jornalista muito importante, que é o nome do túnel da Rebouça, o seu Fernando Vieira de Mello, que foi um grande gênio do jornalismo e me pegou como pupila dele para ensinar. Olha. E depois eu fui com 18 anos, eu fui trabalhar na Rádio Jovem Pan. Com 19 anos eu era apresentadora da Jovem Pan e editora do meu programa. Que isso? E aí foi a minha grande sorte, porque olha Menina, o que é Deus. Prodígio também, né? Não é nem sorte, porque daí você precisa ter talento. Vamos combinar, né? Estudar, talento, disciplina. Sim. Eu sou muito disciplinada, quem trabalha comigo acha chato, e eu sou mesmo. Mas eu formei muita gente também de muito sucesso. E aí o que acontece? Quando eu tinha 19 anos, meu pai tinha 47, infarta e morre. Ai, meu Deus. E aí eu já não tinha minha mãe, que tinha deixado a gente quando eu tinha 8 anos, e sobrou para mim, tinha apenas uma aposentadoria do meu avô muito pequena para sustentar a família. E eu com 19 anos... O que era a família? Era eu, minha avó e meu avô maternos e meus 2 irmãos menores que eu. Nossa. Só Virou que arrimo de família. Virei arrimo de família. E o medo do meu pai, que era de eu não poder pôr o pão na mesa, eu pus o pão na mesa com 19 anos de idade, quando ele faltou. Que coisa, né, Madeleine? Que coisa. E eu fico até hoje assim... É um chamado. É um mesmo, chamado. Né? Porque eu não acho que com nenhuma outra profissão, por exemplo, se eu tivesse escolhido a que ele queria, nunca. Que ele queria? Ele queria advogada. Com 19 anos... Uma pessoa belicosa, né? É uma coisa boa. Uma pessoa que gosta de ler, uma pessoa que gosta de estudar, tinha tudo a ver, né? Mas com 19 anos, eu não tinha nenhuma chance como advogada de ganhar um salário que sustentasse toda a família na falta do meu pai.
E a gente está falando de tempos em que nós não tínhamos mídia social dessa Não forma. tinha internet, não tinha celular, eu tinha Então, a bip. rádio era tudo, simplesmente tudo. Ainda muito importante hoje, mas a rádio tinha nossa, meu Deus do céu, era a voz que mantinha a gente informada, né? E eu tinha 19 anos, era apresentadora da Nossa. parte da tarde. Os apresentadores... Como é que chamava o programa? São Paulo Agora. Uau! São Paulo agora famoso demais. Era um programa antigo que teve vários apresentadores. Sim. A média de idade dos apresentadores era uns 40 anos. Então eu tinha um salário de pai de família, entendeu? Olha, caminhos de Deus. Caminhos de né? Deus. Caminhos de Deus. E aí, assim, eu fiquei muitos anos lá na Jovem Pan. Fiquei de 98 a 2008. E aí recebi um convite de um assessor muito conhecido, que é o Renato Parente, do Judiciário. Ele estava indo trabalhar com o ministro Gilmar Mendes. E recebi um convite para ir trabalhar com eles na presidência do Supremo Tribunal Federal na área de comunicação. Uau! E aí... Ela não é fraca, gente. Não, o negócio é assim, ela já começou por cima. Caramba! É muita responsabilidade, mas olha, eu sou curiosa, Bispa. Novinha. Novinha. E eu era chefe de muitas pessoas, Sim. mais velhas que eu. É um desafio muito grande, mas o Renato Parente foi sensacional comigo. Você muda para Brasília, então? Mudo para Brasília, me convidam numa quinta, na terça seguinte eu estava morando lá. Meu Deus! Meu Deus! Rezei, Bispa. Rezei. Imagino! Rezei. Imagino. Avalia. E eu pedindo demissão. O mundo masculino, hein? O mundo masculino. Vamos combinar. E eu, você tá 10 entrando anos dentro de um mundo masculino. Sim, mas e 10 anos de carteira assinada? Eu sendo arrimo de família e mandando embora os 40% do FGTS. Meu Deus! E fui lá e pá. Rezei e falei, não, é isso. Ai. E é a decisão mais acertada que eu tomei, porque eu faço a comparação com quem não Você é tomou. impulsiva, não? Não. Nada. Eu rezo primeiro. Entendi. Eu rezo. O impulso vem do céu, né? Vem. E assim... O sim, o amém e às vem do vezes céu. o meu impulso é uma coisa... E quem, E o céu quem fala trabalha não. comigo fica doido. Aí eu começo, quando eu vejo... Quando o que eu tenho, assim... Quando eu rezo e a minha resposta de oração é o contrário do que eu quero... Aí eu já fico doido. Eu falo, Senhor, pra que debochar de mim? Escuta. Eu sou tão... Né? Sou Não tão... podia fazer do meu jeito, estava tão perfeito. Fica meio... Mas aí eu saio feito louca. Saio ligando pra pastor, pra padre, pra não sei o quê. Pra Bom. debater Mas eu sigo. E aí, assim, fui para lá, para o Supremo Tribunal Federal, também uma grande curiosidade que eu tinha de entender o outro lado. Porque eu era repórter de política, mas eu nunca tinha sido gestora pública. Porque uma coisa é você julgar as atitudes dos outros, Sim. né? Outra coisa é você estar no lugar de quem tem que tomar atitude, é ou não é? Bispo, quando eu cheguei lá, eu fiquei com uma vergonha. Porque, assim, eu acho que os jornalistas que nunca ocuparam esse cargo não têm a menor ideia do quanto são enganados todos os dias, e eu tive. Porque se você não sabe como faz a gestão pública, qualquer coisa que a sua fonte te diz, você acredita. Sim. Você não sabe no dia a dia que papel que comprova o quê. E o problema é o seguinte... Qual o acha que- trâmite? Exato! Mas o acha que você sabe. pode fazer, o que você não pode fazer, porque tem coisas assim. A gente viu aqui, por exemplo, nessa enchente, todo mundo caindo em cima do prefeito, quando na realidade nem prefeito, nem governador, nem nada. É lá de cima, é da presidência. Sim, Né? e aí começa a enfiar uma briga política no meio, quando é uma questão técnica de medidas que deixaram de ser tomadas. Só que as pessoas não sabem, e as pessoas hoje estão tudo apaixonadas por política, tá tudo emocionado, né? Fica tudo emocionado. Entendendo zero. Entendendo zero. E esse é o principal problema. As pessoas me falam, não, mas como é que eu vou entender de tudo isso? Não é... Tem uma frase que eu amo que é assim, o pior inimigo do conhecimento não é a ignorância, é a ilusão do conhecimento. Nossa, maravilhoso. Bom, eu acho que nós estamos num mundo de iludidos, gente. Porque é impressionante. Eu nunca vi tanta gente rasa falando como se tivesse profundidade. Mas em todas as áreas, né, Madeleine? Não é só política. É política, é religião, é um monte de gente rasa. Sim.
falando, mostrando uma profundidade, um pseudo-conhecimento que não tem. Gente, pessoas que nunca construíram nada. Exato. Nunca edificarão nada, querendo criticar a construção do outro, querido. Você pelo menos lançou fundamento, abriu um buraco e ficou lá solidificando alguma coisa, não é verdade? Destruir é mais rápido e exige menos talento do que construir. Bom, o teu livro Cancelando o Cancelamento, fala um pouquinho sobre isso. Fala exatamente disso. Tem muito a ver com a rede social. Porque na rede social você consegue imitar esteticamente a rede social de alguém que tem o conhecimento. Vou até sair das áreas polêmicas. Vamos para a área médica. Tá. Não acabaram de prender um monte de gente que estava se passando por médico para vender produto e o povo acreditando? Por quê? Porque esteticamente você faz a mesma imagem e você repete algumas palavras técnicas. Quem não é da área, ouve a palavra técnica e fala, nossa, essa pessoa é super entendida, é médico. E não vai atrás para ver se tem o registro, também o impulso. A pessoa te traz uma solução mágica para um problema com o qual você está lidando há muito tempo. E tá um monte indo parar na cadeia. Isso em todas as áreas. Treinamento físico, estética. Lembra aquela história do fenol do rapaz que morreu? Meu Deus do céu, gente, na estética. Uma pessoa que às vezes não com todo o respeito àqueles que não conseguiram estudar, mas que não completou um primeiro grau. Pega uma injeção de sei lá o quê, aplica no outro, e às vezes é uma coisa irreversível. Sim. Paralisa, é um negócio absurdo. Impressionante que a pessoa vai atrás de preço. Exato, exato. Porque primeiro a questão da estética é uma coisa que você faz quando e se pode para melhorar. Mas assim, ela não é o fundamental da vida humana, não, né? Não é uma necessidade. Não é uma necessidade, não. Mas a pessoa não vai é uma enfermidade, digamos assim, não é. E aparece chegando... Eles chegam na internet assim... Não, porque a gente parcela em não sei quanto e vai oferecendo pelo preço. E mostrando aquelas imagens de antes e depois que nem da clínica deles é. Então, assim, isso hoje tem em todas as áreas. E a gente precisa tomar cuidado. Bom, a gente viu na política, né? Gente... Veio um diagnóstico que não é... Desde quando a gente teve isso, Madeleine? Quando? Que vem um diagnóstico de um médico assinado. O homem estava morto, incriminando. É muita loucura. Quando eu vi aquilo, é muita loucura, né? É muita loucura. E o tanto que as pessoas se empolgam com isso e ficam defendendo, briga. No meu livro eu falo isso. Como é que a pessoa briga dentro da família por causa de político? Como é que é? Porque a tecnologia... ela te leva a fazer laços com quem está longe e cortar laços com quem está perto. E isso é a maneira mais fácil de dominar um povo. Porque o povo se empolga aqui no grupo de Zap, estou falando de político, estou me organizando. Se você baixar o hospital, quero ver quem do seu grupo de Zap vai estar lá. Com certeza. A pessoa está no grupo, por exemplo, está no grupo dos esquerdistas. Falo, quem vai no hospital com você é sua tia bolsonarista. Não é o povo do seu grupinho. Mas não é? Mas não é. Ou então, vice-versa. Vice-versa. Você que está defendendo aí a família e o outro é comunista, é o seu cunhado comunista que vai lá te acudir, te emprestar dinheiro no fim do mês. Porque os comunistas são mais ricos. Mas que é um negócio, que é uma matemática que eu gostaria, assim, de poder entender. Como é que o cara que defende vou invadir a tua casa é mais rico do que o cara que tem a casa? Porque no livro eu falo também disso. Chama culpa burguesa. Ah, sim. E a culpa burguesa é um artigo de luxo. Porque quem desfruta das benesses do capitalismo e tem privilégios... ele pode ou utilizar esses privilégios para abrir caminhos para que mais pessoas... Eu falo muito isso para pessoas que são dos meus grupos de seguidores. Já não viu gente que é rica e tem vergonha? Sim. Sim. Aí eu falo, você agradece... Eu já vi gente rica que compra um carro 1000. Para andar com um carro 1000.
Mas não foi nenhum nem dois que eu já vi assim. Para que ninguém saiba. Para que... Escuta, mas espera aí, você se enriqueceu roubando, trabalhando, como é que é? Porque... Bom, hoje em dia quem rouba também mostra, né? Mas... Os que roubam estão ostentando, estão mostrando. E o que ganhou honesto é o que tem vergonha. O que tem vergonha. Que loucura isso. Mas o que é que acontece? A pessoa, eu falo muito assim, a pessoa que nasce com dinheiro. Um seguidor meu uma vez falou, eu estou herdando os hospitais do meu pai, eu tenho um pouco de vergonha porque eu não consegui nada sozinho. Eu falo, você seja grato à generosidade de Deus, porque cada um tem uma missão. Sim. A sua missão não é construir o patrimônio, essa foi a do seu pai. A sua missão é que com seu legado e com seu jeito, tantas pessoas que põem o pão na mesa com os hospitais do seu pai vão construir o patrimônio delas. Com certeza. A sua missão é outra. Você pode ou assumir essa missão e assumir que as pessoas tenham um ressentimento, porque quando um tem mais sorte que o outro, vai gerar ressentimento, e lidar com isso. Ou você pode ficar com a culpa burguesa. Que a culpa burguesa é o seguinte, não, eu estou ao lado dos oprimidos. A pessoa que desfruta do capitalismo enquanto fala mal dele. E hoje a gente vê muito isso. Esse é o esquerdista? Não, o esquerdista raiz não. O esquerdista raiz é o que está na luta de classes. E a gente tem vários nomes da esquerda raiz. Por exemplo, assim... Aldo Rebelo. É um esquerdista raiz, que estava com Nunes em São Paulo. A gente tem o Roberto Freire, Gilberto Natalini, Eduardo Jorge, tem inúmeros. Estou falando para as pessoas pesquisarem. Ele defende pauta de esquerda econômica, como é a organização do Estado. Da distribuição de... tem mais Estado, o tamanho que tem o SUS, vai ter clínica particular, é essa a coisa, mas tem diálogo. Hoje, o que a gente está vendo? O cara que se diz esquerdista, ele quer falar que todo mundo é privilegiado. Ele chega para o rapaz branco, pobre, de periferia. Agora, o duro é que ele é o privilegiado. Ele está assim, nadando. Em berço esplêndido. E muitas vezes ostentando, mas muito mais do que até aquele que nasceu em berço de ouro. Sabe como chama isso? Como? Flanelinha de minoria. Ele é de uma classe abastada. Aí ele chega para a minoria e fala, não, eu vou cuidar da minoria. Aí a minoria fala, não precisa, tem seguro, mas eu vou cuidar. Não precisa, se não deixar eu cuidar, eu vou riscar seu carro. É isso. Entendi. É assim, então ele funciona como flanelinha. Não, mas o duro é o esquerdista que não tinha nada... Porque ficou esquerdista, começou a ter mais do que precisa para umas 50 gerações na frente dele e condena quem tem? Não entendi. Porque o discurso, manter esse discurso de que eu represento o povo, é o que mantém esse grupo unido. Então tem muita gente que... Eu represento o povo e sou mais burguês do que todos os burgueses. Mas é assim que eles mantêm burguês, né? Fingindo que representa o povo. Eu te contar, uma loucura. Mas não tem agora um mercado de pessoas que estão o dia inteiro na internet apontando o dedo pro outro? Nossa, é o que mais tem. O que mais tem. A internet é o seguinte... Bom, é o seguinte, virou uma crítica assim, de tudo, né? Uma loucura. E quando a pessoa entra nesse modo reclamão, leva para a vida dela esse tipo de coisa. Eu sempre falo para as pessoas, a internet, a maldição da internet, a bênção da internet, é que ela te dá exatamente o que você pede. E a maldição da internet é exatamente essa também, ela te dá o que você pede. Se você entrar no modo reclamão, ela vai te dar reclamação, 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 reclamação. Se você entra no modo, eu falo, use as redes com propósito. Você vai entrar lá pra quê? É pra ficar perdido lá e falar, nossa, passou 4 horas, eu tô aqui? Acontece, é normal, porque é desenhado pra isso, pra prender a gente. Mas comece a fazer com propósito. Então, assim, você compartilhou um negócio que você achou absurdo, vai lá e compartilha 3 que você gosta. Pra anular. Pra ela entender, tem que ir mais no que você gosta e menos no que te dá raiva. Gosta. Porque senão vai te entregar. E senão o algoritmo vem e entrega só o que te dá raiva. E aí a gente fica preso na raiva. Quem fica preso na raiva não dá um passo adiante. E aí surgem os oportunistas. Que são quem? Eles elegem uma pessoa para ser o alvo da raiva.
Que isso é o cancelamento. Aí fala ou que a pessoa é racista, ou que é machista, ou que é homofóbica. Só que assim, a gente tem problemas de racismo, de não sei o quê. Sim. Tem. A coisa do todes, por exemplo. Vamos entrar. Ai. Esse podcast está apimentadíssimo. Tá apimentadíssimo. Entra na coisa... Apimentadíssimo. A galera do todes, por exemplo. Muita gente fala... Quando eu falo em todes, as pessoas falam que é a militância trans. Sabia que a militância trans odeia o todes, né? Eu imagino. Eles odeiam. Eu imagino. Não existe nenhuma militância que queira. Isso é do mercado publicitário. Porque a pessoa precisa estar num delírio narcisista muito grande para achar que ela mudando uma palavra, ela está mudando a vida de alguém. Então, o que mudou a vida da pessoa, o que incluiu a pessoa, o que incluiu a mãe solteira, o que incluiu o jovem negro, não foi a família. Não foi a igreja, foram o Enzo e a Valentina que falam todes. Não é um delírio? Não, assim, é um surto. É um surto. É um surto, é um caso de internação. Mas para a sessão de música clássica em orquestra, sempre as pessoas tocavam atrás de um biombo sem ninguém ver quem era. Para ouvir só a música. Não tá certo. Eu considero correto. E considero correto dar mais oportunidades para a gente não perder cérebros, porque a gente perde muitos cérebros no Brasil. Sim. Tem que começar a corrigir da base. Ocorre que as pessoas fingem que querem corrigir problemas de inclusão colocando mais pessoas negras no comercial Destacando. tal. Aí fica um negócio abusivo. Tá na cara que naquele comercial que começou a loirinha de olho azul, colocaram o negro ali só para dizer que eu não pus. Fica até agressivo, né? Fica. E veja assim, a comparação que a gente está fazendo é porque quando é forçado se percebe. A Renascer tem no mundo todo. Tem. No continente africano. Tem também. Tem também. As propagandas de lá são só com pessoas negras. Ué? Todas. Você quer vender para quem? Não é? E não tem essa forçação. Só que não é uma forçação de barra. Não, é Não, natural. é o natural. E essa questão do natural depende do quê? De ouvir as pessoas e de ouvir essa realidade. E a galera do Todes não está nem aí para a realidade. Eu fiz até eu resolvi fazer um trabalho para ajudar as pessoas, porque é o seguinte. Eu, na minha posição, posso falar da galera do Todes que eu acho ridículo, que eu acho um delírio narcisista e que eu acho que deveria ser tratado como se fosse, por exemplo, uma coisa esotérica, astrologia, tarô. Eles acreditam? Direito deles acreditar. Deixa eles, mas você não vai levar isso para decidir na sua empresa. Sim. Né? Não vai... Não vamos entrar nisso como uma regra social. Exato. Vamos encarar como uma opção de um grupo na sociedade. Isso, deixa eles lá. Só que eu posso falar isso. A senhora pode falar isso. Mas as pessoas no dia a dia têm medo de falar, porque eles são violentos. Então eu fiz um e-book. É só na internet, que se chama Chega de Todes. Eu conto para as pessoas de onde surge o Todes. Conto que na França é proibido, sabia? A França é de esquerda. Sim. Conto. E aí o que eu fiz? Eu fiz as principais acusações que eles fazem, eles chamam as pessoas de preconceituosas, o que a gente responde para anular o deles. Que coisa maravilhosa. Chama Chega de Todes, o e-book, já vendeu super bem. Chega de Todes, tá, gente? Aliás, Chega de Todes. E agora tem o curso Chega de Todes, que é um mini curso. São mini aulas, são 5 mini aulas. Se você está num ambiente que você precisa resistir a todos. Então, vai te ajudar demais. O link vai ficar aí na bio. Tá na bio da Madeleine, tá? Você entra Madeleine Lacsco. Olha, o Lasco dela é L-A-C-S-K-O. Só para todo mundo acertar, tá bom? E o Madeleine é Madeleine mesmo, como a gente escreve, tá? Então, o link tá lá e eu acho, assim, muito, muito interessante. Agora, voltando um pouquinho, como é que é ser uma jornalista não abortista, como você já muitas vezes declarou, hoje em dia? Assim,
Eu tenho a tranquilidade de que eu estou defendendo o que é certo. E tenho a tranquilidade de que o mundo odeia o que não é do mundo. E aí as pessoas me falam, você sofre discriminação? Você sofre? Sim. E daí? Normal para você? Eu tenho um propósito maior, eu não vou ficar triste com a pessoa. Você leva discriminação numa boa? Levo. Quer achar, acha, entende? E eu vou lá continuar ocupando. Eu não gosto que tire o meu lugar. Se eu Já tenho... tiraram por causa disso? Nossa, já. Mas aí o senhor providencia outro. Eu não vou parar de lutar. Não vou. E vou estar lá falando até o momento em que essas pessoas que são, mesmo as que são abortistas, vão perceber que na dinâmica da comunicação, 80% do Brasil é contra o aborto. Eles precisam ter alguém como eu falando ali, porque senão o Brasil não se sente representado. É o que muitas vezes a gente... não sou só eu. Muitas pessoas, eu conheço muitos, não sei se eu estou numa bolha, talvez até seja a minha bolha, né? Mas eu conheço muitas pessoas que já não conseguem mais ver determinados tipos de jornalismo, porque são tão abusivos. Você tem um posicionamento, ok, mas como jornalista você deveria falar da notícia e deixar a gente julgar, não é? Isso, sabe que tem até estudo do percentual de pessoas que passaram a evitar notícias em nome da saúde mental. Verdade. E tem tudo a ver com o que você falou, Bispa, de falar notícia e deixar julgar. Quando eu comecei no jornalismo, 30 anos atrás, lembra como eram os jornais? Era notícia, 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 notícia. Um comentário aqui, outro ali, sempre de um jornalista muito experiente. E quando eu digo muito experiente... E eram ícones, né? Ícones. Tinha 3, 4 comentaristas e olha lá, a pessoa tinha um histórico de vida, de vida e de vida familiar também inteiro. Era uma coisa, né? Eram pessoas que sempre eu falo pro pessoal, olhem as biografias. Sim. Olhem as biografias. A pessoa que estava até semana passada fugindo de uma carteira de trabalho e abriu um YouTube, você vai confiar? Não, vai defender os direitos do trabalhador. Ah, vai muito, vai. É por isso que estão defendendo aí uma jornada de trabalho diminuída. Meu Deus do céu. E mentindo para a população, viu, Bispa? Mentindo, porque eles dizem que é o fim daquela 6x1, que é uma folga só semanal, mas não é isso que está no papel. O que está no papel é que a jornada máxima seria de 4 dias na semana com 3 de descanso. Gente. E o que está no papel é isso. Aí algumas pessoas falam para mim, o país. não, é para discutir. Não tem como discutir, porque é um parágrafo só, não tem o que mudar. Aí perguntaram, foi feito uma coisa que eu respeitaria, por exemplo. Tem uma política de esquerda nos Estados Unidos, super de esquerda. Ela chama Alejandra Ocasio-Cortez. E ela defende um salário mínimo bem maior do que eles têm nos Estados Unidos. E lá é diferente o salário mínimo do que é aqui. Sim. Ela defende um salário mínimo maior. Como é que ela começou essa defesa? Nos negócios dela e no gabinete dela, todo mundo ganha o salário que ela propôs. E ela está viva sobrevivendo. Não, aí ela pode chegar no Congresso e falar, isso que eu propus dá certo. Quem propôs as 4 horas? Os empregados desses partidos de esquerda que estão propondo 4x3. Primeiro, eles são todos CLT ou são PJ? Eu queria que esses partidos colocassem primeiro todo mundo que trabalha para eles no sistema que eles estão falando. Por que não põe? Então, por que não põe? Põe! Aí eu falo, sou super a favor, que dia que vai pôr? Aí todo dia eu vou no Twitter e falo, bom dia, o partido tal e o partido tal já registraram todo mundo CLT e puseram no 4x3? Faz. Sobreviva. Se fizer e mostrar, eu vi a fala, né? de um ministro. Não, os empresários estão achando que eu sou contra ele, não, se é a favor. Vem aqui. Nessa economia que, assim, nitidamente eles querem eliminar a classe média. Sim. Nitidamente querem eliminar, porque as atitudes são todas contra a classe média, seja alta, baixa, média, qualquer uma. Sim, eles têm ódio da classe média. Se tirar 6x1, o que vai acontecer? E assim... Você vai ter que contratar quantos? E CLT, que você paga 2 salários, porque só no nosso país é que é assim, né, gente?
Você paga, quando você... Sim, eu sei. Você paga um para a pessoa, outro para o governo. E dá dó, às vezes, porque... Como que a pessoa sobrevive? Assim, o empresário consegue bancar? O empresário consegue bancar e a gente como empresário. Quanta gente eu tenho que eu queria pagar mais, eu sei que a pessoa precisa. E a mordida é tão alta que eu não tenho como, porque... Entende? A quantidade de impostos que nós temos e tudo isso. E fora que, assim, tem também uma outra questão que não está sendo falada. Quem é CLT hoje no Brasil, sabe quantos por cento são, Bispa? 35%. 65% estão fora. E quando você aperta... Que foi uma maneira de sobrevivência, de nós incrementarmos o empreendedorismo aqui no Brasil. O quanto que nós crescemos quando foi liberada a questão da CLT. Mas, sim, porque a CLT ela não é adequada também. É uma lei de 1941. Ela é de um mundo que nem existe mais. Não. Por exemplo, vou dar um exemplo que as pessoas falam, não, porque quer tirar a segurança do trabalhador. Eu desafio qualquer um a achar. Que país programador. Que país que tem essa segurança? Tem outros países que têm, mas países menos desenvolvidos, né? E não é para todo. Gente, a França Estados Unidos, você trabalhou 30 anos num lugar, amanhã você vai embora, você pega a sua caixinha, sabe aquela que você vê no filme? Você pega a sua caixinha e é isso, você não tem fundo de garantia, nada. Mas tem que ensinar as pessoas a lidarem com dinheiro. Manter esses direitos todos é uma forma do governo controlar as pessoas. Porque a pessoa ela fica dependente de pingar todo mês, ela não sabe mexer com dinheiro. Mas não é sacrificando aquele que está empreendendo e que precisa de funcionários. Porque ninguém contrata um funcionário sem precisar. Tem uma coisa, Bispo. É que você vai conseguir que aquele que é o funcionário tenha o seu sustento aqui e uma garantia pós. E o funcionário que não quer CLT? Por exemplo, programador de internet. Eu desafio a contratar um CLT. Eles não querem. Não querem, porque não é pelo imposto, tá? É porque o número de horas ele não quer, ele quer por empreitada, porque aí ele ajeita as empreitadas e fica. E pode pegar 2, 3 jobs ao mesmo tempo. Exatamente. Animador, o pessoal que faz animação, tem experiência aqui, tem uma rede de TV. Animador, a gente não tem que contratar a empresa deles, que tem 30 animadores, que eles tudo se organizam lá. Eu nem sei que horas cada um trabalha, quem é que fez. Não. Porque eles querem fazer entre eles não querem ter chefe. Não, e é por prazos. Aí você contrata por job. E eles se viram. E acabou. E assim, não é a coisa que é a face. É um tipo de nicho, um tipo de cultura deles, que eles não querem ter chefe. Não. Eles não querem ter chefe, eles querem ser a empresa deles, e ele só te fala, eu entrego o dia tal. Como eu vou fazer, que horas eu fiz, ele não quer saber. Você acha que essa PEC é falta de assunto? Sabe o que eu acho? Não, porque, assim, para mim pareceu que era falta de assunto, né? Não tenho mais nada para conversar. Vamos conversar alguma coisa que não tem nada a ver. Mas qual que é a questão? A esquerda tomou uma surra na urna nas eleições municipais, no Brasil inteiro. Gente, não fez quase nada, Nada. Né? Madeline não fez quase nada. Aí, essa história, aliás, é uma história interessante, Bispa. Né? De onde que vem o 6 contra 1 que eu fui atrás? Eu preciso saber, sabe? Porque, eu tive aquela impressão, sabe quando você está na frente de alguém e não sabe o que conversar e você fala, o tempo tá bonito. Mas isso tem uma razão de ser. Por que a esquerda tomou esse chocolate? Por quê? Porque a esquerda virou um grupo de menina má de colégio rico, dedicada a debochar de tudo que é importante para o cidadão brasileiro. A mulher que quer fazer uma comida para o marido dela, ela é ridícula. É ridícula. O homem que tem orgulho de ser o provedor da família dele, ele é ridículo. Alguém como eu, que vive com base na fé e não abre mão disso. Sim. Porque isso está na Declaração Universal dos Direitos Humanos, até eu tenho esse direito. Num país laico. Eu tenho esse direito, não é um país ateu, é laico. Portanto, todas as religiões, eu tenho o direito de viver assim. Todas, quer dizer... Eu sou a ridícula. Então, assim, eles ridicularizam e debocham de tudo que é importante para nós. Debocham dos valores cristãos. De manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Aí tomaram chocolate nas urnas. Aí,
Teve um rapaz da esquerda que não tomou. É um rapaz do Rio de Janeiro. Ele era balconista de farmácia e tinha um TikTok dedicado a cantoras pop. Tá. Um dia, ele trabalhava no 6x1, ele folgou um diazinho só. E no outro dia ele ia entrar no meio do dia, então ele tinha mais amanhã. E a supervisora chamou para ele entrar cedo. Ele trabalhava no 5,5. Ele trabalhava no... Aí ele ficou bravo. Por 1,5. Mas assim, mocinho, sabe? Tá. Mocinho. Aí ele pegou o TikTok dele, que era de música, e fez um desabafo. Entrou para trabalhar na farmácia, desligou o celular, que não pode ligar. Tá. Quando ele saiu, ele tinha viralizado. Ele chegou a 900 mil seguidores. Uau. Aí, com esses 900 mil, ele falou, eu vou começar uma luta pelo fim do 6x1. Que aí é legítimo, é dele lá. Isso. Aí ele resolveu ser candidato por um partido de esquerda. Ele foi o candidato do Rio de Janeiro que menos verba recebeu do partido, porque não acreditaram na pauta dele. Sim. Ele foi o mais votado sem dinheiro do partido. Mas foi daí que teve essa ideia. Aí que teve a ideia o quê? De roubar a ideia dele. Porque agora... Porque pobre que trabalha e tem mérito, a esquerda pisoteia hoje em dia. Eu acho muito chato terem feito isso. Porque é uma luta do rapaz, deixa ele seguir com a luta dele. Ou então, vamos trazer isso para o federal? Valoriza o pobre. Valoriza quem lutou. Valoriza... Porque esse rapaz, a gente concorda ou não com a luta dele, foi ele que começou. Foi ele que trouxe gente que é balconista, que é enfermeiro, que é não sei o quê. E que essas pessoas têm direito de ser ouvidas, mas é a luta dele. Sim. Essa PEC que puseram não tem nada a ver com a luta do rapaz. É uma outra coisa, de outro grupo. Mas o que acontece? Que aquela pessoa que é a favor do 4x3, essa pessoa, ela devia de falar, eu sou 4x3 e tentar emprego. Não, sabe o que eu acho que devia fazer? Não é? Vamos ver quem é que vai te contratar, querido. Você tem todo o direito de ser 4x3. Vamos ver qual é a empresa que vai te contratar. Mas esse pessoal Porque não precisa de uma contrato, bispo. É tudo gente rica. É pobre que eu falo, é cosplay de pobre. É verdade. Aí o que eu tô fazendo no desafio? Meu Deus. Você só vai em manicure que for CLT 4x3. Vai fazer vai fazer o quê? Um alisamento no cabelo? Não pode ir na cabeleireira PJ. Não. Só na 4x3. Só. Aí, agora, olha, você veja bem que dia que ela vai fazer o 4x3 dela, né, querida? Porque ela pode, assim, né? Variar o dia. Então fica babá e empregada doméstica de quinta a domingo sem. Aí eu respeito. Começa amanhã que eu respeito. Isso. Não é maravilhoso? Isso. Eu acho e daí, maravilhoso. sabe de uma coisa? Nesse dia de 3, você contrata uma outra, querida. Exatamente. Tá, contrata uma outra. Faz assim. Você não é a favor do 4x3? Então vamos começar com você. Você contrata uma 4 e outra 3. Eu acho sensacional, não é? Se fizer... Você não acha lindo isso? Se fizer, bispo, e der certo, né? Aí eu acho que vale discutir. Mas assim, Mas, gente, É uma porque- discussão federal de uma coisa dessa. É porque- Como se o Brasil fosse a farmácia desse cara, meu Deus do céu. Exato, mas o que aconteceu? Como toda a pauta que a esquerda falou deu errado e só a dele deu certo, começaram a falar da dele, que é a única que eles têm. Eles não têm outra. Ai, Madeline, me poupa. Eles não têm outra. Eu vou voltar para o altar, gente. Eu vou pregar Jesus. Mas é isso que precisa. Porque, olha, realmente, como a minha avó dizia, o mundo está perdido, minha filha. Mas é tanta discussão vazia. E eu vejo... Gente, assim, eu fico pensando, que formação política é essa? Que análise social foi feita? Que consciência, Não foi feita. Que consciência de população, que consciência de reais problemas nós temos entre os trabalhadores, partindo de que dados, de quantas pessoas, isso é... Sabe, eu acho assim, o político ele deveria ser, para mim, um pastor que não tem consciência do que o seu povo está passando, do que o seu povo está vivendo. Eu estou transportando para a minha área. Porque eu, quando entro por uma porta assim no altar,
eu fico pensando que na outra porta está entrando a Sônia, que é mãe, que é avó, que trabalha 16, 18 horas por dia, que, sabe, o que ela quer ouvir? O que ela precisa ouvir? Quais são as necessidades dessa mulher aqui, que essa aqui que está no altar vai ministrar? Então, sempre, eu acho que, cadê a identidade com o povo? Você quer ser representante de um povo, você fala do povo. Eu achei, sinceramente, sabe aqui, Madeleine, que o PT levou uma lavada porque faltou picanha. Nossa, Bispa, olha isso. Você não acha? Eu acabei de gravar para o antagonista um especial da promessa da picanha falando isso. Bispa! Você não acha que faltou picanha? Eu acabei de gravar isso agora e nós não falamos antes. Não, nada. Nós não conversamos antes. A gente antes. chegou, porque você chegou já de um trânsito aí enorme e eu tava gravando em outro lugar. De manhã eu gravei um especial pro Narrativas Antagonista, que é o meu programa, que é que o PT perdeu por causa da promessa da picanha. Você não acha que não teve alguma coisa? Vai estar tudo explicado lá. E eu ponho todas as promessas da picanha e aí no fim termina. Pode não ter picanha, mas compra uma verdura saudável da agricultura familiar. Eu acabei de gravar isso, Bispa. Ô, Madeleine, você não deixou nem ovo. Você botou verdura. Foi o Lula que falou isso. Eu botei lá ele falando se não tem picanha. E eu trouxe agora, isso tudo. Né? Agora é verdura. Então eu vou trazendo todas as falas da picanha. Tem umas 10 falas da picanha. Acabei de gravar. Olha isso e me traz esse assunto aqui. Eu acabei de fazer essa gravação. Pra você ver, né? A gente tá no mesmo espírito. Tá vendo, Bispa? Essas coisas que eu peço sempre. Senhor, me dá um sinal. Me dá um sinal. E ele me dá uns sinais aleatórios. Eu falei assim, eu acabei de gravar isso. Acredita esse roteiro? Eu acredito. E depois vai ver que... Olha, você vai gostar muito. Eu achei, de um jeito leve. Sabe que eu achei isso assim uma exploração daquela pessoa que realmente não pode comprar mistura. Sim. Porque a promessa de que o salário mínimo teria um aumento e deram um aumento de R$10, no mínimo, essa pessoa está zombando de uma população inteira do Brasil. Como assim? Você me promete que você vai adequar o salário mínimo, você sobe nessa cadeira e me dá um aumento de R$10 no salário mínimo. O que você está falando? Um monte de trouxa que votou. Ou então, eu vou te dar uma cesta básica, por favor, me dê escola para os meus filhos. Exato. Me dê educação. Por favor, me dê saneamento básico. Me dê condição de crescer. Sim, vou dar a cesta básica, mas vou te formar para que você seja... Mas não para você ficar uma vida inteira de cesta básica. Num país rico como nós temos, Madeleine, nosso país é rico, nosso país é fértil, nosso povo é lindo, é um povo crédulo. Eu realmente busco a Deus, porque eu creio que Deus pode fazer alguma coisa melhor, né? Mas quando eu vejo alguém buscando o cargo público e falando e mexendo com a miséria, a carência, a necessidade, me enoja, sabe? E, assim, as pessoas... Eu fiz essa pesquisa mostrando a queda de popularidade do governo e tem um dado lá muito interessante. Pergunta se a pessoa está pagando as coisas de casa e se ela está pagando com dificuldade, com muita dificuldade. Mais de 80%... Ou se não está conseguindo pagar. 20%, quase 20%, 17 e poucos por cento não estão conseguindo pagar. 80 e tantos por cento dizem que com dificuldade... 20 e poucos por cento com dificuldade e a maioria, acho que eram 57 com muita dificuldade. Essa pesquisa da CNT, Confederação Nacional do Transporte. Com muita dificuldade quer dizer o quê? Não estou me alimentando bem, é isso? Ou então não estou... Uma coisa, isso eu aprendi em Angola. Quando que a gente começa a ver que a nossa vida está mudando de patamar? Quando eu escolho a comida que eu como. Nossa, eu acho isso uma graça tão grande. Não é uma dádiva...
Bispo, isso é uma dádiva, é uma dádiva. Quando eu falo assim, puxa, eu tô com vontade de tomar um café e eu posso tomar um café. Não, olha, ai, tô com uma vontade de comer o doce Y, não é nem doce, é o doce não sei o quê. E eu posso comer aquilo. E eu posso comer. E sobra. Aqui nós não estamos falando de passar Deus. fome, nós Não, estamos falando não. de poder, é um outro passo, é poder escolher. Toda vez que eu estou diante, bispo, de verdade, que seja um café, um prato de comida, eu faço isso e eu faço sempre. Quando é algo que eu falo, eu agradeço a Deus, eu falo, Deus, muito obrigada, porque eu sei que é um privilégio eu poder graça. escolher a comida que eu quero comer. E esse é um sonho das pessoas. E eu sei, porque nós temos algumas frentes, alguns bolsões de abaixo da miséria que nós ajudamos. E no Ceará é um deles. E o sonho das crianças era comer uma pizza. Era experimentar que gosto que tem uma pizza. Tinha um que queria... Eu falei, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Não é nem uma bolacha, é uma pizza. É que, em suma, né, Madeline? É um pedacinho de massa com massa de tomate e um queijo. Quanto custa, entendeu? Né? É uma coisa muito, muito simples, muito acessível para a gente aqui do Sul. Até as pessoas em condição mais pobre já puderam experimentar uma pizza. Né? Sim. Eu passei minha gravidez em Angola. Nós temos 4 escolas lá. Eu fiz parte bastante. lá. Então você conhece essa história. Eu fiz parte da campanha de erradicação da polio em Angola. Eu trabalhava para a ONU como oficial do Unicef na época e a nossa turma foi a que erradicou a polio. Nossa. E assim, eu me lembro, eu era oficial humanitário do Unicef, que é do sistema ONU, mas as igrejas brasileiras foram centrais na erradicação da polio ali. Centrais. E eu me orgulho, porque eu lembro que na época a ONU tem aquela coisa com igreja, Sim. com religiosidade. Aí eu vim com a saída jurídica. O ser humano é igual... Você também é advogado? Não, eu estudei, mas não formei. Acabou virando pela profissão. Acabei. Ó, o ser humano é igual em dignidade, primeiro, em direitos, depois. Dignidade é ele crer no que ele quiser. Se nós respeitamos os colegas aqui que creem em tarô, por que nós vamos desrespeitar qualquer outro tipo de crença? Sim. Deixa ele crer. Sim. E deixa que as igrejas trabalhem. E eu lembro que era uma coisa muito difícil. E as igrejas, elas têm uma elas vão aonde ninguém quer ir. Exatamente. Onde ninguém quer ir. Elas acolhem as pessoas que ninguém quer acolher. Elas conversam com as pessoas mais difíceis. Sim. E elas mudam vidas. E uma coisa que a gente via... Eu estou falando de dimensão de Angola. Tá. Que é assim, a miséria daqui... É rico lá, é riqueza lá. Eu fui a primeira vez para Angola em 2003. Nós levamos a marcha para Jesus lá. Nesse ano, Jonas Savimbi estava sendo morto. Sim. Ele esteve por 45 anos dominando Angola. Então, a Luanda virou uma loucura, porque no interior ninguém mais morava. E ele sacrificava seus filhos, ele tinha um compromisso com demônios muito forte. E eu cheguei lá. Olha, tinha um hotel só. Não tinha asfalto em nada. No pedaço do hotel tinha um pouquinho de asfalto. E as pessoas, elas brigavam por ratazanas. Exatamente. Para comer ratazana. Eu vi é um negócio que tudo que a gente enxergar aqui no Brasil não chega perto do que eu ouvi. Eu sei que hoje está bem melhor. Mas ainda. Né? Mas as pessoas têm as chagas. Eu encontrei uma vez com um cara que ele tinha um profundo, assim, ele era um homem quebrado por dentro, porque no auge da fome, durante a Guerra Civil, ele matou a mulher dele por causa de comida. Meu Deus.
E depois eles... Foram 45 anos. Acho que não foi 2013, acho que foi 2002. 2002, porque quando foi a 2002. libertação é década de 70, aí o Savimbi fica aí incitando todo mundo, eles ficam numa guerra civil. De 45 45 anos. Então imagina que as pessoas também que estão lá agora, elas nasceram... Quem tem 40 anos passou 20 na guerra civil. E não tinha uma família que não tivesse perdido Exato. algo, que Jonas Savimbi não tivesse matado ou violentado alguém. Não tinha uma. Era uma coisa... Uma coisa... E lá eu aprendi... Quando eu estava lá... Você ficou em Luanda mesmo. Não, eu fui pelo país. Meu Deus do céu. E grávida. Meu Deus. Mas assim, e as pessoas me falam, por exemplo, agora, durante a guerra, eu fui para Israel com a Alê Safra. Eu fui também. Foi também. Eu fui em junho desse ano. Eu fui em fevereiro. Você foi em fevereiro, antes ainda. Eu fui em junho, estive lá no Kibbutz Nir Oz e tudo. Eu também. Uma coisa é você ver de longe e falar. Outra coisa é você estar em loco e ver o que fizeram em Israel. O que o terrorismo fez em Israel. E com as mulheres, bispo. E com as mulheres, bispo. Não, eles com as fizeram mulheres. filmes, eles violentaram as mulheres, Gente, eles pegaram, porque eles filmaram, a gente sabe porque eles filmaram. Quem diz que eles não fizeram são os progressistas. Eles próprios têm orgulho de ter feito eles isso. se orgulham e eles deixaram documentários lá. Eles iam cortando, estuprando, depois cortando a pessoa viva e depois tacava fogo. Gente, é demoníaco. Nenhum animal faz isso, Mandelin. E tem aquele vídeo, o tal do vídeo proibido, sabe? Sim. Que eles mostram. Eu fui ver o vídeo lá no Exército. Das crianças que põem viva no forno. Não, assim, Criança viva no forno. E era um nível de crueldade que eles chegavam nos kibbutzim com a arma, eles matavam até todos os cachorros, tudo que cachorro Tudo, até tudo que se movia. E Escreveram com o sangue das pessoas e filmaram com sangue na parede. E aí, sabe o que me assustou muito, que me deu essa ideia de ser algo realmente demoníaco? Não é a violência, é o deboche. Nossa. Teve uma cena que eu vi de um pai que entrou com 2 crianças num bunker na hora que eles estavam chegando no kibbutz. Eles jogam uma granada e explode o pai dentro do bunker. Explode o pai. As crianças correm para a sala. Aí o terrorista que explodiu o pai deles entra na sala, abre a geladeira, pega uma garrafa e pergunta se o menino quer Coca-Cola com a maior naturalidade. Eu vi aquilo e falei, isso não é desse mundo. Não é desse mundo. É demoníaco. O terrorismo é demoníaco. É demoníaco. Eles pegam as famílias, tanto palestinas quanto agora libanesas, e fazem delas escudos humanos. E torturam os palestinos. Torturam. O que as mulheres libanesas estão passando agora com esse Hezbollah que quer transformar... Meu Deus do céu, como é que pode ser a favor desse terrorismo, gente? Não é uma questão. E como é que pode negar o Holocausto? Falar que não existiu, que é a história da carochinha. Assim, parece que é um espírito de loucura coletivo. Mas não parece, porque nenhum nível de consciência admite isso. E mais, o que estão fazendo de hostilidade contra os judeus em ambientes universitários? Gente! Aqui é aquela coisa, na Europa estão batendo em judeus. E eu vejo também que há uma deficiência no jornalismo que não se posiciona. Eu me posiciono. Tem de se posicionar em defesa do mundo livre, dos direitos das mulheres. O único lugar do Oriente Médio onde a mulher é um ser humano igual ao homem é Israel. É o único. Olha, a moça que faz a minha unha, ela é iraniana. E a família dela ainda está no Irã. Ela se converteu sozinha. E ela falou que a maioria dos iranianos odeiam isso. Eles têm isso por imposição e porque senão a família é morta. Exato. A família é torturada. Mas a grande maioria. E ela estava até falando, olha, Israel está começando a atacar. Eu espero que caia.
esse governo para que o nosso... Porque ela é formada engenheira química, só que ela não pode exercer. Eles deixam fazer a faculdade para mostrar para o mundo. Olha, aqui elas podem fazer, não sei o quê, mas não pode exercer. E no Brasil tem umas refugiadas iranianas que são porretas, né? Tem. Que elas vão na internet, elas Elas vão mesmo. Porque é uma vida toda a mulher que estudou sendo calada. Não, e lá, não sei se as pessoas sabem, mas se não tiver com o véu da maneira correta, não, a polícia mata. Mata. Se não mata a pessoa, mata a família. É. Porque ele tem, dependendo do condado do Principado, eles fazem com que a pessoa se sinta culpada. Exato. Pela morte da... Então, é um negócio assim... Ela estava falando, olha, agora está pior ainda. Depois que eu saí, meus pais... Está pior ainda. É uma loucura isso. E a gente... É pecado ser mulher? Para eles é. A mulher é como se fosse uma propriedade do homem, né? Agora, aí eu vejo... Bom, não vou falar nada. E aí aqui, o mesmo pessoal que... Mas aqui, o mesmo pessoal que tem defendido isso, que são os Free Palestine, né? Que é o Queer for Palestine. Ai, misericórdia. Misericórdia, não é? Os mesmos que estão defendendo esses regimes e falando que o Irã está certo, se dizem defensores das mulheres. Gente, levanta bandeira pelo terrorismo, é demais. Então, e eles que vêm zombar o conceito de mulher ajudadora do marido. Sim. Você fala mulher ajudadora do marido, isso eu já expliquei no UOL, na Gazeta do Povo, no Antagonista. Não é uma idiota, é um complemento. Sim. Homem e mulher são complementares. Sim. E a mulher ajudadora do marido, que o pessoal fala assim, não, porque tem na Bíblia que a mulher tem de ser submissa ao homem. Ao homem que ama a sua mulher como Cristo ama a igreja. Sim, e não é complementar, não é debaixo de uma missão. É sobre missão. Em italiano é sottomissione, que fala. É em missão. É em missão. Então, não é uma submissão de cala a boca, é isso aí. Não. Você vê no seu marido aquela missão e você está debaixo da mesma missão do seu marido. Tanto que Deus tirou a mulher da costela, nem da cabeça para ser... para governar, e nem do pé para ser pisada, da costela para ser igual, né? Eu acho maravilhoso ser mulher, amo ser cuidada pelo meu marido, amo, Deus abençoe meu marido cada dia mais. Acho incrível que o marido tenha toda a dignidade de ser um provedor da família, porque nós precisamos de referências másculas fortes. Há um grande problema de paternidade nessa sociedade, porque o pai, ele dá destino. O pai dá destino. A palavra que a gente recebe do nosso Pai Celestial dá destino para a nossa vida. Então, quando há uma falha nessa paternidade, a pessoa... Por isso que nós temos tantas pessoas confusas, tantas pessoas em depressão, porque elas não têm uma falha de paternidade na vida delas. Isso é muito forte, sabe? Então, o pai ser o provedor, ele ter essa honra de ser o provedor... A mulher pode ganhar até mais ou menos, mas é um provedor de estabilidade dentro da família. Precisa acontecer. É o porto seguro. É o porto seguro. É o porto meu seguro. Pai, vou falar com o meu pai, é alguma coisa muito forte, gente. E assim, quem que é o preconceituoso? Porque eu não acho que o que a mulher faz é menos. Não. É outra função. Outra função. Mas não é menos. Ah, tanto. E assim, que Dia das Mães é bem mais celebrado do que dos pais, né? Sabe, Bispo, que quando inauguraram Brasília, a festa dos operários, o Dia das Mães, movimentava mais o comércio do que o Natal. Não, eu fui comerciante. Ah, então. É o segundo Natal. É o segundo Natal. É o segundo Natal do comércio. É o Dia das Mães. E tem uma coisa, acho que muitas que se dizem feministas, elas são contra os valores femininos. Porque, por exemplo,
Eu gosto de ser cuidada. Eu Adoro. Olha, eu gosto de ser cuidada, eu sou mulherzinha que gosta de brinco. Eu também. Entendeu? Eu gosto de perfume. Adoro. Tudo de Adoro. mulher, gente. Tudo de mulher. Acho lindo ser mulher, sabe? E aí vem essa mulherada falar pra mim que... eu falo, você não é capaz de fazer o que eu faço, o que eu fiz na minha vida. Olha a minha biografia. Você que tá aí nunca fez nada, vem falar... Eu desafio. É. Não é nem o que eu faço, é o que eu continuo fazendo. Exato. Não é nem o que eu fiz. Exato. Vem aqui, filha, passar um dia aqui com a gente que nós vamos ver. E assim, isso assim, você levar a vida, lutar, fazer as coisas é um mérito. Isso não quer dizer que eu vou dentro deixar de de um ser relacionamento eu vou levar isso também. O relacionamento é o meu refrigério, é o meu bálsamo. Não é um campo de batalha, né? Não é. Nossa, o dia quando meu marido viaja, eu escuto tanto barulho. Quando ele em casa, eu não escuto barulho nenhum. Os barulhos são tudo por conta dele. Ele que vai ver o barulho, se estourou, se não estourou. Gente, isso é muito bom. Tem alguém que cuide você, pelo amor de Deus. E cultivar nos meninos esses valores e valorizar os homens que se comportam assim Sim. é importante, porque agora tudo é masculinidade tóxica. A masculina. Você não gosta que abra a porta para você? Eu faço questão. Você não gosta que mande flores? Então, se não é pra mandar flor, abrir a porta, te tratar como uma boneca, eu saio com as minhas amigas. Pra que precisa de homem? Pô, caramba! Não é? Mas tem que valorizar. Essas daí nunca sonharam com um que vem com uma conversa mole no seu... Você não gosta dessa conversinha mole assim, no seu... Você não gosta? Manda coisinha bonitinha, música, Manda música. É. Ai, se preocupa com o chocolate que você gosta, a flor que você gosta. Descobre coisa que você gosta que você nunca nem falou. Não. É maravilhoso. E nós temos que valorizar isso nos homens. Por que eu vou tirar isso dos meninos, das meninas? Esse galanteio. Na natureza, o macho é que faz a dança da conquista, gente. Por que a gente vai tirar isso? Para, em vez de confiar no pai, depositar esperança em político. Porque aí o político vem dizendo que ele é o pai. Eu estava conversando isso outro dia, sabe que até nas obras do Freud tem isso? Caramba. Que numa sociedade em que falta o conceito de paternidade, as pessoas tendem a depositar os seus destinos nas mãos de políticos que se dizem o pai do povo. E aí ficam manipulados, né? É, porque o seu pai te ama. O político não. Ele ama a oportunidade de poder, ele ama o poder. E a sociedade em que a família é forte, isso assim, não é só a direita que fala não, tá? Não. Sabe que o Obama fala isso? Ah, estamos falando de discriminação, gente, mas não estamos falando de família. Um pensamento mais socialista, mas eu não posso dizer que essa pessoa seja esquerda de vez, né? Não, até isso, na verdade, ninguém mais sabe esquerda e direita o que é, né? Eu Virou acho que extremismo é. Extremismo é ruim, tanto de um lado como do outro. Né? O equilíbrio é bom. E tem coisas que estão fora disso, né, Bispa? Então. Quais são os valores que eu acho que estão absolutamente fora? Fé, família. Solidariedade. Sim. Perdão, compaixão e misericórdia, porque esses grupos de cancelador não tem mais perdão na sociedade? O quê? Não existe perdão? Perdão. Não existe perdão. Parece um bando de hiena querendo se alimentar de um erro, como se todo mundo aqui fosse Deus e ninguém errasse. Exato. Que isso? E quando eu fiz o livro do cancelamento, eu até coloco no prefácio do livro que eu tenho 2 propósitos com Deus. O primeiro é trazer para a sociedade os valores de perdão, compaixão e a possibilidade de redenção. Isso tem de estar presente na sociedade. E a outra coisa é, Deus fez um mundo perfeito. Cada ser é único. Numa árvore não tem uma folha igual a outra. Você pega um microscópio e vai ver a bactéria, uma bactéria é diferente da outra. Gêmeo igual, idêntico. Um gêmeo é diferente do outro. Toda ideologia
que tenta massificar as pessoas e colocar cada um numa caixinha, para mim é demoníaca. Eu também concordo, porque o ser diferente vem de Deus. Deus fez perfeito. Fez perfeito. E nós convivermos com as diferenças também. Eu sempre falo nas palestras que eu dou para casais que amor começa com P. P de perdão, de paciência. E eu dou 7 P's. Ai, Então, que legal! depois Muito eu faço legal, pra você. eu quero! Depois eu faço para você. São 7 P's. Amor começa com P. Sabe? Se você é P que promove, o amor sempre promove. Amor faz bem. Eu não entendo amor que faça mal. Eu também não. Amor Também para não. mim que faz mal é obsessão. Amor para mim que faz mal que educa é uma coisa, que corrige é outra coisa, mas que faça mal. Mas corrigir, por exemplo, quando há amor, A a gente correção é até leve. pede a correção, Não. fala, eu fiz tal coisa, o que você acha? E a pessoa fala, não é isso, Não, olha, errou, você pode- ou então, você pode olha, fazer de outra forma. Vamos tentar. Porque é uma- terrível também aquela pessoa que fala, bem que eu vi, mas eu fiquei com medo de te falar. Não. Eu quero matar. Não. Aí Não. Eu já fico achando que a pessoa queria me ver quebrar a cara, mas não quer quebrar a amizade. Aí falou. Não, A pessoa tem prazer. eu já nem acho que não quer quebrar amizade, não quer quebrar interesse. Ah, boa! Entendeu? É exatamente Então, isso. me viu quebrando a cara, mas o interesse era tão maior que se preservou. Porque amigo mesmo, ou Fala. amor mesmo, é quando você vai falar um negócio, a pessoa fala, olha, pensa bem isso aqui que você falou. Será que a gente não pode ver de um outro ângulo? Olha, pensa desse jeito, mas com doçura. Sim. O amigo não é o que vem te marretar, é o que entende o seu coração. Uma coisa é você alertar, Exato. né? Outra coisa é você destruir. Perfeito, bispo, Então, perfeito. Eu posso falar com você, falar, olha, puxa, Madeleine, eu acho que você poderia colocar dessa forma, né? Essa maneira acaba te expondo, ao invés de você conseguir o teu objetivo, enfim, né? Outra coisa, você é uma absurdo, você nunca vai dar certo. Você arrebenta com a pessoa de tal forma que a pessoa fala, nossa, nunca mais vou fazer isso. Não, uma coisa é você educar, é você corrigir, é você ajudar a pessoa a balizar, Sim. né? Outra coisa é você destruir, né, Madrine? Pelo amor de Deus. E quem faz isso com o filho? Então, Será que pode agora? é uma coisa... Não, quem faz isso com o filho, Será né? que pode, né? Não, tem pessoas que são muito cruéis com os filhos, né? Nossa. E não tem um espaço em casa de conversa, de oração. Acho que isso as pessoas têm que prestar muita atenção em casa. Se está falando... Tem família que só fala da coisa prática. Tem que fazer isso, leva o fulano, traz o fulano. Você não está abrindo seu coração. Como foi seu dia? Você está bem? Sabe que elas, às vezes, esquecem? Minha filha fez um poema lindo. 18 verões. São apenas 18 verões. Que a gente passa com eles as férias. Só. São 18 verões. Depois, você vai buscar um verão, mas você não vai mais ter. Porque a vida toma outros rumos. Sim. Foram 18 verões. Foram 16 verões. Depois não teve mais. 18, porque logo você mudou. Hoje, meus netos maiores já estão morando sozinhos nas universidades onde eles estudam. Um em St. Louis, outro em Washington, está fazendo estágio em Washington e tudo. Então, o que você fez? A gente estava vendo outro dia uma mãe falando, ela não viu. Nós estávamos no elevador, esperando o elevador de um prédio, e ela veio, mas o que ela falou para aquele menino, assim, não quero nem reproduzir. E a gente comentou, falou, vai pagar essa conta o resto da sua vida, querida. Vai. Vai pagar essa conta.
Faz bem isso. Capricha bem, porque você vai pagar essa conta o resto da sua vida. Sabe, a pessoa que é abusiva, ela acha que não tem volta. Você pode fazer o que você quiser, mas você não escolhe o que você colhe. Exatamente. Não escolhe. Então, existe o abuso. Existe. E muitas vezes o abusivo quer fingir que aquilo é amor, né? E o eu controlador, acho o violentador. E quando não joga a culpa, não, eu fiz isso por tua culpa. E é um absurdo. Isso Porque é pior, você né? derrubou água na mesa, por isso é que eu virei um monstro. Desculpe aí, né? Eu tenho um amigo que fala assim, pergunta pro cara se ele bate no chefe dele. Se ele não bate no chefe dele, não tem desculpa pra bater em mais ninguém. Então pronto, né? Não é? Você fala desse jeito com o seu chefe, que nem as pessoas que falam muito com criança, não, mas ele me tira do sério. Eu falo, tá, seu chefe te tira do sério também. Você fala assim com ele? Não. Você fala assim com a criança porque você pode. Isso chama covardia. Abuso de poder. Abuso de poder. Abuso de poder. O grande tem que saber o seu lugar. Com certeza. Você continua. Você não pode também tratar uma criança, sei lá, seja da idade que for, de pau a pau, gente. Que é isso? Cobrar uma maturidade de quem está sendo formado é um absurdo, né? E a criança tem as suas particularidades do desenvolvimento, né? Também sabe uma coisa... E cada um tem um tempo, Cada né? um tem um tempo. E também acho que as pessoas precisam buscar mais a convivência em comunidade, porque criar filho, cada família uma isolada da outra, é muito solitário. Pior ainda é criar filho isolado pelo celular, né? Nossa, é verdade. Falar em criar filho, quem está ligando aqui é minha filha. Então, aqui, assim, a gente ao vivo. Olá, ao vivo. Fê, eu estou no meio do podcast. Como eu estava falando de filho, eu te atendi. Oh. A mãe é muito ocupada. A tua mãe. Daqui a pouco eu te ligo. Te amo. A gente, as duas aqui. Antes de começar, eu já mandei pro meu, que tá aí ela. Ó. Oiê, tudo bom? Prazer. Tá linda. Nossa, camisa maravilhosa. Então você já tem a sua opinião. Nossa. É linda. Gente, e o corte aqui tá perfeito. Mentira! Mentira, tá perfeita! Depois você manda o site. Manda aqui que a gente amo. quer. Eu quero uma. Beijo, tchau. Nossa, maravilhosa, não? A gente tricota o dia inteirinho. Ai, que delícia. É muito gostoso. Eu vi você falando pro teu filho, olha, filho, essa coisa na família, essa amizade, tava falando, eu descobri agora o horário que eu posso falar com o meu neto. E ele descobriu o horário também que ele consegue falar comigo. Então, a gente vem conversando. Um pouquinho antes de entrar no programa de TV, é o horário que ele está saindo da casa dele para ir trabalhar. Então, nesse inteirinho, a gente vai conversando, os dois em trânsito, né? Não, e é tão gostoso, delícia, é tão uma gostoso. delícia. Porque esse tipo de companheirismo, de amor, a gente não tem em lugar nenhum, a gente só tem com os nossos. Não. De liberdade, de falar sem pensar, de ficar feliz pela pessoa. Sim. Aqui, antes de entrar, eu mando pro meu filho, porque eu também tenho a agenda muito... E a minha agenda não é que nem a agenda da pessoa que entra a tal hora e sai a tal hora. Cada dia é um horário, a sua também. A minha... uma agenda feita no céu. É que a gente olha. Bom, isso aqui dá 28 horas. Senhor, enfia em 24. Em 24. Agora, se der para deixar pelo menos umas 4 para eu dormir, ia ser muito bom. E aí, nesses intervalos, que a gente vai falando com as pessoas que a gente ama, né? É. Mas isso é um exercício também. Outro dia, uma amiga... E depois você vai falar que família é ruim, querido. Ai, gente... Você quer desconstruir a família? Não dá, né? Não dá. Madeline, deixa eu te perguntar uma coisa. Qual foi o seu maior desafio como jornalista? Meu maior desafio como... Um grande, vai. Cada fase, acho que a gente tem um grande Cada fase a gente tem um grande desafio. O meu maior desafio, primeiro, foi... Assim,
pessoal foi aprender a virar chefe de equipe. É. Porque o desafio com reportagem depende de você. O desafio de virar chefe de equipe depende dos outros. E eu já tive desafios de reportagem, assim, eu fui refém de rebelião muitas vezes. É mesmo? Vamos contar isso, me conta uma. Porque, olha, uma que essa, e na verdade aconteceu parecido no debate, Bispa, olha Deixa eu isso. te contar. Deixa eu te contar. Não, eu, do debate eu também quero saber. Não, então... Ai, caiu um botão aqui. Caiu um botão. O que acontece? Eu era repórter de polícia e, na época, os presidiários cumpriam pena nas delegacias de São Paulo. Lembra? Não ia Lembro. tudo. Então, você ia numa delegacia, tinha Tinha carceragem. gente presa. Aí, eu estava fazendo uma reportagem no 15º Distrito Policial de São Paulo, Itaim-Bibi. Nossa. Começou a rebelião. E aí, o delegado, doutor Araribóia, era um homem gigante, foi ele mais 2 investigadores e seguraram a porta para os caras não saírem e a porta ficava abrindo e fechando assim. Meu Deus. E os outros rebelados vindo do outro lado. Aquela situação marcou demais, mas Meu marcou Deus. demais. Era de dia ou de noite? De dia, mas demorou horas para sair dali. Ai, senhor. Não tinha celular. Não. E Não tinha celular. aparecendo na televisão, minha família sabendo que eu estava lá e eu não podia avisar que eu estava bem, que não tinha entrado onde eu estava. Ai, meu Deus do céu. Eles cortaram lembra que cortava o telefone? Tinha como Sim, você a linha arrancar, telefone, a gente sim. ficou um tempo isolados. Aí, corta pro debate. Teve a pancadaria lá no debate do Flow. Em seguida, tinha as Porque entrevistas. foi no debate do Flow que teve Foi. uma pancadaria antes. Não, teve no final do debate. Foi no do Flow que foi o debate, que foi a Isso. cadeirada. Não, o do Flow foi o que bateram no rapaz. Que bateu no... Que saiu sangue, foi horrível. Aí, Não, quebrou o nariz dele, que a gente viu depois. tirou o vítreo do lugar. do lugar, deslocou a... Meu Deus. Foi uma coisa violentíssima. Aí o que acontece? O candidato foi expulso do debate. Só Tá. que depois tinha as entrevistas com os candidatos. E que eu ia conduzir junto com o Igor 3K. Eu tava vendo. Aí o que Em casa, acontece? né? Nós ficamos lá e aí, cadê a entrevista? Não sei o que, eu começo a ouvir um barulho. O candidato expulso, com sua... Não sei nem do que chamar a turminha, tentando invadir o estúdio. Você tá brincando? E 4 seguranças aqui do lado de dentro segurando e aquela porta igual a que eu via na delegacia. Pá, pá, pá. Você tá brincando? Fizemos uma entrevista inteira. Vocês podem ver a entrevista. Eu fiz a entrevista inteira com Tramontina e a porta assim. Aí eu suando ali, tentando parecer naturalidade. Não tá no YouTube ainda? Tá, e eu tô plena. Pode ir lá ver. Eu vi que você tá... Eu plena. E olhando pra Plena porta. de medo. Porque o Igor tava de costas pra porta. Meu Deus. Eu tava vendo a porta. Pá, 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 pá. Aí saiu, entra a Marina Helena, continua no meio do... Quando chega o Datena, que eles param de tentar derrubar a porta. Tanto que o Datena nem senta. Porque o Datena é jornalista policial. A hora que ele viu aquela porta assim... Vão arrombar. E quando arromba, é aquela... Cavalo doido, é aquele frisson. A pessoa Pelo põe seus demônios pra amor de fora. Deus. E eu ali, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Aí, assim, Bispa, eu olhei aquilo e falei, gente, chegamos a um nível que precisa retroagir. Porque isso aqui não é política. Isso aqui não é de Deus. Isso aqui é uma coisa muito fora. Olha, voltando a isso, eu nunca... Parece que uma das pessoas aonde ia, o ambiente ficava pior. Era a minha impressão ou não? E eu acho que, olha... Como que se o ambiente ficasse mais hostil. E isso tem uma coisa que as pessoas que estão ouvindo a gente têm de prestar atenção. Por que hoje muita gente faz isso? Não é só porque essa pessoa é tocada por algo, é também por oportunismo. Porque as pessoas se deixam contaminar por coisas negativas via internet. Então, elas ficam... Tem uma sede de violência, de Tem repente. uma sede de violência. De agressão, de todos nós, desrespeito. Todos nós temos o bem e o mal dentro de nós. Sim. Sem disciplina, a gente alimenta o mal. E como você tem muitas pessoas alimentando essa agressividade, o jeito que as pessoas se dirigem umas às outras na internet... É um absurdo. Se a pessoa for alimentando isso, ela vai erguer líderes que são assim. A gente precisa alimentar os valores cristãos
de verdade na nossa vivência diária para erguer líderes como a gente deseja. Porque não adianta, quando a gente tem pessoas que estão alimentando isso, que estão achando isso muito bonito, essas pessoas, se já têm alguma tendência de pesar o ambiente onde vão, elas vão fazer de propósito até. Meu Deus do céu. E o pessoal aplaudindo, né? Meu Deus do céu. E essa é uma coisa que acho que nós mulheres também temos um papel muito interessante nisso, em trazer para a realidade, né? Trazer para a realidade. Nós mulheres precisamos ser conciliadoras. Exatamente. Conciliadoras. Principalmente você que tem mais do que um filho. Você sabe que são 2 filhos diferentes, 2 pessoas diferentes, criadas no mesmo ambiente. Mas se você não for a pessoa conciliadora, você nunca vai ter uma família, né? Exato. Você nunca vai ser uma família. Bom, gente, ó, eu conversei aqui com a Madeleine de tudo. Deu uma volta no mundo, tem muito mais coisa para a gente conversar, né? E espero que a gente faça um segundo capítulo disso daqui. Se você quer cancelar o cancelamento, então, olha, o livro da Madeleine está aí. Se você para todes... Chega de todes! Chega de todes da tua vida, também a Madeleine lançou um e-book para você saber como transitar nesse novo modelo de sociedade que nós estamos vivendo. Exato. Sem corromper os seus valores, sem se constranger por ser, de repente, a única voz. Pode ser que num ambiente, numa sala, numa situação, você seja a única voz, mas você ainda é a voz da maioria. Exato. Então, não se constranja. E eu queria que você deixasse esse recado para essa pessoa que convive num ambiente onde acaba sendo complicado você falar, olha, eu sou pela família, eu sou pela vida, eu sou pelos valores. Olha, bispa, que bispa, conselho você daria para alguém que tem que todo dia estar num lugar assim? Eu estou todo dia num lugar assim. E Deus não coloca a gente num propósito que a gente não alcança. Então, acho que a primeira coisa é pensar, se Deus me colocou aqui, é porque Ele tem o propósito de que eu faça essas pessoas conhecerem os valores de Deus. É a primeira coisa. E depois, não seja impulsivo. Não caia naquela de eu tenho que confrontar tudo, eu tenho de retrucar tudo, eu tenho de me impor a todo momento. Você tem primeiro de aprender como funciona e se posicionar sempre combatendo o mal com o bem. Tem gente que fica brava quando eu falo isso, brava porque fala, vai dar uma florzinha para não sei quem. Não, eu sei quem eu sou. Essas pessoas que oprimem quem tem valores cristãos, elas não podem nos transformar em pessoas que têm prazer por oprimir como elas. Porque aí elas vencem. Não devolva na mesma moeda. Não fale palavrão. E enxergue sempre que Deus te deu uma oportunidade de repente, mostrar os valores cristãos para uma pessoa que está repetindo esse discurso ideológico porque ela não tem mais nada na vida dela. Às vezes até sem nenhuma base, porque é moda, gente. Exato. Ela não tem nada, ela só tem aquilo, ela só tem aquele grupo. Mas isso é passageiro e os valores de Deus são perenes. Então, você está lá, eu vejo assim, tá todo mundo falando isso. Eu falo, eu estou aqui com um propósito. Amém. O meu propósito é para além do tempo, é para além do humano, é para além da moda. Então, também não precisa ficar toda hora batendo. Reafirmando isso daí. Não. Você pega esses valores e entenda que até essas pessoas têm redenção. Amém. Se elas se redimirem, porque muita gente hoje fala, não, porque agora ele está falando isso, mas antes tal coisa. Glória a Deus! Glória a Deus que mudou. Eu vejo trabalhar também, quem é cristão, fica tentando confrontar. Não é para confrontar, é para ganhar ovelhas. É para mostrar a palavra de Deus a mais pessoas, não é por mim. Que eu desapareça para que Deus apareça por mim. Eu acho que se a tua verdade é tão boa, você não precisa questionar do outro. Deixa ele ver que a tua verdade é boa. Sim. Faça com que a tua verdade seja desejada. Seja
uma inspiração, que a pessoa olhe e fale assim, puxa, eu gostaria de ter essa paz, eu gostaria de ter esse equilíbrio, eu gostaria de ter esse domínio próprio, eu gostaria de ter essa luz, eu gostaria de ter esse domínio de não me contaminar, porque para mim, sabe, Madeleine, pior do que alguém que faz mal para você é você ficar igual. Exatamente. A maior vitória do mal é tornar mais pessoas más. E a nossa missão é tornar mais pessoas boas, do bem. Do bem. E isso, quem está num ambiente, eu entendo, porque eu dou muita palestra para a empresa sobre comunicação, em geral. Nada de todos, nada de cancelamento. E muita gente vem falar comigo, mas eu não posso falar, mas eu não posso. Tem um propósito para você estar aí. Você não pode falar, mas você pode ser o bom cheiro. Exato. Pode ir conquistando as Você pessoas. pode ser aquela pessoa que, quando falem, não tenha eco. Exato. Aquilo não progrida, não vá para frente. Você pode ser essa pessoa que estanque esse mal, né? E muita gente até fala para mim, como é que você convive com tantos jornalistas que são esquerdistas, que são isso, que são aquilo? As pessoas são complexas. O cara pode estar falando uma coisa ali que eu, por exemplo, deploro, odeio, sou contrária. Mas eu sei que ele é bom pai, eu sei que ele é bom avô. Todo mundo tem a sua parte boa. tem. E eu admiro as coisas boas que Deus faz na pessoa. Só que eu não sou obrigada a concordar com as ruins. Com eu acho que é tudo. esse. Não sou obrigada a concordar. Não. Eu posso me posicionar, mas acho que jamais utilizando as mesmas armas. Muito bom. Então, Muito assim, bom. é isso que eu recomendo. E não entra na pilha do pessoal que fala, você tem que responder, você tem que não sei o quê. Não, primeiro você tem que ocupar o espaço, você tem que estar lá. Tem Depois... que mostrar a tua qualidade, Exato. né? A tua eficiência. E aí vão te ouvir. Sim, Podem não por concordar. respeito. Exato. Mas vão ter que respeitar. Vão ter que respeitar. E aí, quando a gente consegue um lugar de destaque, aí a gente inspira o jovem. Porque esse é o caminho. O jovem, em vez de cair no modismo porque ele não tem nada, ele ter uma palavra que chega até ele, que vai dar a ele o que tem significado na vida dele para sempre. E é assim, as pessoas falam, sofre preconceito, não sei o que, sofro todo dia por um propósito muito maior. E eu não sinto esse sofrimento dentro de mim. Eu sei que é a minha missão. O dia que não sofrer, gente, alguma Exato. coisa está errada, tá? É isso aí. Olha, eu estive conversando com essa querida que é a Madeleine Lasco. Dá para entender a trajetória de sucesso dela. É uma pessoa que tem consciência de quem ela é, da sua missão, e uma pessoa que anda com Deus. Então, ela tem um lastro muito grande. Alguém que a sustenta, alguém que a protege, alguém que é sobre todos, que é Deus. Que fique isso para você. Quando você tem Deus, é possível sim você cumprir a sua missão na Terra. Mesmo que a sua missão seja estar entre uma grande maioria de pessoas que não concordem inteiramente com aquilo que você mais preza. Mesmo assim, você pode, em todas as coisas, ser mais que vencedor. Madeleine Lasco, obrigada, muito obrigada. querida. Uma Que honra, Deus te uma bênção estar aqui. abençoe Amém. muito sua casa, sua família, seu filho. Proteja, guarde, te coloque cada vez mais em lugares mais altos. Nós precisamos. O jornalismo precisa. Amém, bispa. E muito obrigada a todo mundo que está vendo a gente aqui. Que Deus tenha me usado para edificar a sua vida, para te trazer alguma palavra que você estava precisando ouvir. Eu tenho certeza Com que certeza. esse encontro foi ele que programou. Tenho certeza absoluta. Obrigada. É isso aí. Olha, foi bom para você? Então faz o seguinte, compartilha. Faz um corte, posta, né? Curte, se inscreva. Esse foi o nosso Bispa Sônia Talks de hoje. Deus abençoe tua casa, tua vida, tua família, te dê graça para que você, cheio da verdade que vem de Deus, também em
tudo seja bem sucedido. Fica com Jesus.